Graça e paz, meus amados irmãos, eu sou a pastora Marisa. Desde já eu te convido para você se inscrever no canal, a fim de que nós possamos chegar mais distante e alcançar, quem sabe, corações que não foram alcançados ainda. E digo a você que há muitos. E Jesus está voltando, e é isso que Ele nos pede. Bom, vamos lá. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Oh, Pai, que palavra maravilhosa. Toma o nosso ser, de modo especial, os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente, ó Deus, seja cativa, levada a Ti, a fim de que aprendamos, a fim de que cresçamos, ó Deus. Fala através dos meus lábios, da minha mente, de todo o meu ser, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui Deus está nos falando da dependência que devemos ter dEle. Que ainda que os obstáculos das nossas vidas sejam muito grandes, sejam aparentemente intransponíveis, Ele está conosco. Eu até escrevi aqui nessa parte que Ele sempre esteve comigo, Ele sempre me tomou pelas mãos e me levou além, sabe? Em situações que eu achava dessa vez não vai, não consigo. E Ele me levou além. Quando nós achamos que é na nossa força, quando deixamos de orar, quando deixamos de buscar, aí sim, a derrota está garantida. Mas quando nós vamos na força do Senhor, Ele nos leva muito além do que nós podemos imaginar. Sem contar que Ele tem para cada um de nós um plano de vida. E Ele vai realizar esse plano de acordo com a nossa permissão, porque Ele não é invasor. Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não nos tirará. Às vezes eu conto um pouco da minha história, né? E eu deixo as pessoas um pouquinho assim, será que é isso mesmo? Estou aqui suando, olha, tá demais o calor, tá? Nossa, pai, aqui a sensação térmica deve estar quase 50 graus hoje. Moro numa cidade quente. Então, eu já passei por muitas coisas que eu falava, gente, né? E eu sei que como eu, muitas pessoas passam, não sou só eu. E em todo o momento eu vi o mover de Deus. Em todos os momentos, quem me tirou das enrascadas, das minhas ignorâncias emocionais, das minhas ignorâncias intelectuais, que não estavam de acordo com a vontade de Deus, foi Ele mesmo. É o que eu vou contar, quem me conhece, né? Sabe que eu não ando por aí falando mentira. E a primeira coisa, eu sou temente a Deus, sabe? A mentira do diabo. Eu já passei por mais de 20 acidentes de carro. Então eu digo para Deus assim, você me quer aqui ainda mesmo, porque uns mais simples, outros bem mais graves. E em nenhum deles eu sofri sequer um arranhão, sabe? Já envolveu ônibus, já envolveu explosão de queimar tudo, já envolveu o pé do cavalo entrar, quebrar o vidro e quebrar o próprio volante e uma série de coisas. Uma única vez, sim, eu estava chorando dirigindo porque eu estava muito preocupada com a minha filha, estava passando por uma situação de estresse e eu estava chorando. Aí, né, a minha inteligência emocional foi para o espaço e, consequentemente, a intelectual vai. E esbarrei no carro. Tive que pagar R$200 de prejuízo. E uma outra vez também teve, que eu fui fazer a curva, dei a seta, fiz a curva aberta, nem lembro direito, e fiz o carro esbarrar em mim. Foram as únicas 2 vezes, e eu dirijo desde 1900 e... Tem 25 anos que eu dirijo. Eu não me considero uma motorista excelente, eu peço todos os dias a Deus que me leve a ser. Porque ficaram muitos sustos e eu ainda, na verdade, não me recuperei totalmente. Eu dirijo na minha cidade, na cidade mais próxima, mas quando eu entro numa cidade maior, eu ainda não tive a iniciativa de encarar, né,
eu venho postergando isso aí, mas eu sei que eu vou conseguir, porque em Deus eu posso todas as coisas. E Ele quer que eu dirija, apesar de não gostar de dirigir. Eu acho que é muito tenso, mas é necessário, né? Então, Deus, Ele está do nosso lado, Ele tem um plano para as nossas vidas. E quando nós estamos dispostos a viver a vontade dEle, Ele nos livrará, Ele fará tudo por nós, que nós não somos capazes de fazer. E nós podemos crer. E se nós não cremos, lá em Filipenses, logo capítulo 2, se eu não me engano, leia ele todo, tá bom? Vou te dar essa tarefa. Ele diz que o querer e o fazer vem dele. Então o que acontece? Nem o querer é meu, o querer é do nosso Deus. Ele nos dá esse querer. Se eu não quero, eu digo, Deus me ajuda a querer. Eu fui voluntária numa clínica de dependentes químicos por quase 8 anos. Tive em outra também. E eu falava para os rapazes, você não quer, você não sente vontade? Ore pedindo que Deus te ajude a querer, que Ele vai te ajudar. E assim eu faço comigo também, né? O perdão, por exemplo. O que mais toma conta do nosso coração no momento de... Nós ficamos injuriados, né? Ficamos revoltados, isso não podia acontecer, não podia falar isso de mim, não podia fazer isso comigo. E aí a gente não quer perdoar, a gente quer vingança como ser humano. Aí começamos a pedir a Deus, pedir, aclamar, e conseguimos entrar no processo do perdão, porque é um processo. Nós não vamos sentir que perdoamos, não é sentimento, são atitudes. De orar pela pessoa, de não falar mal, de não destratar, do que tiver ao nosso alcance, fazer por ela, não sermos tapetes, porque uma coisa é humildade, outra coisa é humilhação. E outra coisa é pobreza, já esclarecendo tudo. Porque a gente vê uma confusão tremenda de humildade e pobreza. Nossa, como aquela pessoa é humilde. Não. Ela é pobre e é orgulhosa. E às vezes ela é rica e ela é humilde. Porque a humildade ela vem de dentro para fora. São características, né? São coisas que... É uma coisa maravilhosa que Jesus teve. Ele sendo Deus. Ele foi destituído de... Ele se permitiu de não usar o poder que ele tinha para tão somente amar. E isso é tremendo. Bom, quais as guerras que nós enfrentamos nesse momento? Eu enfrento uma porção de guerras, não vou negar para vocês. Em vários sentidos. Né? Dia 22 fez um mês que meu pai partiu. Eu ainda estou, posso dizer, né, em pleno luto. Mas eu estou conseguindo. E quando vem um pensamento ruim, né, eu faço como eu fiz quando meu filho também partiu no dia de nascer. Porque vem aqueles pensamentos, né? Para todo mundo vem. Agora, a essa altura, ele está aqui na cidade, ele está lá no cemitério, o corpo se desfazendo. Meu Deus, que imagem horrível, vem. Eu imagino uma cortina de flores bem lindas. Eu puxo essa cortina na minha mente, cobrindo isso. Para não me permitir entrar nesse pensamento. É o cavalo selvagem, que tem que ser domado, que tem que ser freado. E nós temos essa condição, porque Deus nos dá. Mas também temos outras guerras. Eu sou convidada por Deus a desafios a todo tempo, sabe? E eu... Tem a formiguinha me andando aqui. Chegou o tempo das formigas, o calor, né? E eu preciso de Deus, eu preciso depender dEle, eu preciso da oração, eu preciso estar o tempo todo orando. Eu preciso o tempo todo estar conectada com Ele. 1 minuto que eu saio dessa conexão, dá ruim. É dar ruim, não, a gente fala dar ruim, né? Mas é dar ruim. Então, meus amados, eu desejo que as guerras que você, né? As circunstâncias impossíveis, né? Que nos fazem recuar nesse momento, querer recuar, Deus seja o nosso capacete, seja o nosso escudo, como se fala lá em Efésios 6:10, que nós possamos crer realmente. Se nós não tivermos condições de orar, choremos. Ele colhe cada uma das nossas lágrimas. Ou peça socorro. Eu já disse que eu gosto muito de escrever. E eu tenho cadernos aqui que eu enchi a folha. Socorro, 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 socorro. E ele me socorreu. É real.
Porque Deus, sabe, Ele não quer uma oração religiosa, uma oração pronta, ao Senhor, digníssimo Pai. Não. Tem momentos que a gente até faz por inspiração, mas Ele quer que nós fiquemos despidos emocionalmente diante dEle, porque Ele já sabe. Só que Ele fala na palavra dEle. Você não recebe porque você não pede. Ou às vezes pede de maneira errada, só para o seu próprio prazer. E aí é egoísmo. E Deus não ouvirá essa oração. Então nós vamos pedir a Ele. Os israelitas, né, quando estavam lá no deserto, essa palavra aqui de Deuteronômio, é nesse exato momento, né, que eles viam as guerras, os inimigos virem atrás. E quantas vezes o Senhor, né, abriu os olhos espirituais. Josafá, olha lá, mas o meu exército não se compara nem de longe ao deles. Mas abre os seus olhos, Josafá, veja o exército espiritual. E ele venceu a guerra. E nós podemos ver também esse exército espiritual à nossa volta. Criamos. É a fé, depende da nossa fé, do nosso querer, do nosso desejo. Aqui eu escrevi. Inúmeras vezes esteve comigo, tomou-me pela mão. Sempre, 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 sempre. Eu confio. O Senhor está me guiando por entre os desafios que eu tenho que viver agora, amanhã, as batalhas, né, das nossas vidas. Que Deus não nos permitamos deixar ser tomados pelo medo. O medo é o contrário à fé, tá? Diante de circunstâncias que parecem impossíveis. Aí, impossível, é aí que Deus age. O que é possível, nós faremos. Ele nos dará condições. E o impossível é com Ele. Deus, ó, não tem condição. Eu vejo isso na minha vida diariamente, sabe? Eu sou a gestora da minha casa. E no momento, né, sozinha. E eu moro numa casa que eu não teria condições para morar, sabe? Eu me alimento de maneira que eu não teria condição. Mas eu digo para o meu Deus, eu sou sua filha amada. Eu vou comprar, não esbanjar, nem, né, exagerar. Mas o Senhor vai me dar condições. É o Senhor à frente. Eu não faço nada sem perguntar para Ele, sem fazer propósitos. Às vezes tem que ser rápido, né? Então eu tenho as minhas maneiras de conversar com Deus, de pedir as permissões. Eu sou totalmente dependente dEle para tudo, sabe? Agora aqui, ó, né? Eu digo para Ele, ô Deus, eu queria estar mais arrumado, cabelo arrumado, maquiagem feita para fazer esse vídeo. Os meus amados seguidores me verem com uma aparência melhor. Mas agora eu não vou ter esse tempo. Mas eu não vou deixar, então, de passar a mensagem que o Senhor me dá agora, porque eu estou ligada na minha imagem. A minha imagem não é o mais importante. De jeito nenhum e nunca será. Isso aqui é só uma capa. É a imagem interior que deve sair. Então, quando puder me arrumar, eu vou me arrumar, sim. Mas quando não puder, o que é prioridade é a palavra, é a mensagem, é os corações. Para isso Ele me chamou, desde menina. E quando eu me lembro que Ele me chamou desde menina, oh meu Deus, eu com 13 anos fazendo, né, ofício fúnebre. Gente, eu morria de medo de defunto. Eu passava mal quando morria alguém, eu morria de medo. E eu carreguei esse medo até os meus 19 anos. E eu com 13 anos eu já levava a palavra. E um belo dia me chamaram para, né, quando eu estava em outra denominação, para lá rezar o texto lá na cabeceira, né, do corpo que estava sendo velado. Eu quase morri. Misericórdia, eu me lembro até hoje daquele sentimento, daquela sensação. Eu tinha pavor. Me tirava completamente, eu ficava maluquinha. E depois, quando eu me formei, gente, o que eu mais fiz, meus amados, foi o ofício fúnebre. Começou a morrer tanta gente na igreja que eu estava, que eu mais fazia, e eu já estava preparada, na verdade. Eu já estava preparada. E eu os fiz. Não pude fazer o do meu pai, não conseguiria. Não dava para fazer, o pastor amigo fez. Porque eu poderia deixar que as minhas emoções ali, elas tomariam conta. Era um momento muito duro, né? Do meu neto, eu tentei fazer e dei umas atropeladas, o pastor amigo que estava me ajudou. Então, nós somos humanos. Mas o que eu tenho a dizer para você é que as nossas guerras já foram vencidas por Jesus. Ele está à frente.
se for por propósito maior, por amor maior, por alcance de pessoas, por salvação de vidas, Ele nos dará tudo que nós precisamos. Perdoa esse barulho aí, né? Mas, infelizmente, eu não tenho um estúdio ainda. Um dia eu vou ter, aí não teremos barulho nenhum. Hoje os passarinhos estão quietos, é virada de estação, né? Está muito quente, as telhas estão muito quentes nos ninhozinhos deles. Então eles estão agora refugiados em outro lugar. Amados, fiquem com Deus. Eu vou orar pelas nossas vidas. Deus amado, querido, justo, fiel, santo, nosso Pai. Nós não somos merecedores de nada, mas o teu amor é liberal, o seu amor é dádiva. O Senhor não quis ficar sozinho, poderia, sendo Deus. Por isso nos criou. Toma a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento. Toma esse momento de guerra, de desafio que ela está vivendo, ó Deus. E dê uma luz, ó Pai, a sua luz, ó Pai. Dê um caminho que ela ainda não enxergou, que ela não percebeu. Abra a visão espiritual dela para que ela alcance, ó Deus. Para que ela tenha fé. Para que ela se entregue. Haja o que houver, o Senhor estará segurando nos braços, ó Deus. Tal como o Senhor me segurou tantas vezes e ainda vai me segurar. Pai, habita, Deus, nesse coração. Dê um renovo, dê um renascimento. E se não te conhecem ainda, Deus, ou não têm fé, ou estão feridos, decepcionados, as feridas interiores, ó Deus, os traumas, eles abafam a nossa inteligência emocional e, consequentemente, a nossa alma vai, Senhor, e também obscurece o nosso espírito, de modo que não conseguimos alcançar o teu amor, alcançar a verdade que tu tens para cada um de nós, ó Pai. E só o Senhor é capaz de trazer a cura sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso eu clamo a Ti, Deus, que esse vídeo não seja em vão. Porque a Tua palavra fala que nenhuma palavra sua, Deus, volta vazia. Que ela alcance uma pessoa, Deus. A missão estará cumprida. E eu te louvo e te agradeço por isso. Te agradeço por todos aqueles que seguem, que acessam, que são tocados, que entendem a importância do canal ser acessado. Eu te louvo por essas vidas, ó Deus, e por tantas outras que virão. E te peço também que me ajude a continuar, a não desistir. Ainda que tenhamos problemas, ó Deus, encostamos os problemas para o lado e seguimos. E seguimos a Ti, vamos em marcha, que é isso que é o mais importante, porque a cada dia caminhamos para a vida eterna, a vida perfeita, linda, maravilhosa ao seu lado. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, meus queridos.